Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, tô aqui para mais um vídeo da temporada de premiações e mais um vídeo falando sobre Carla Sofia Gascon e sobre o que vai acontecer com Emília Pérez no Oscar 2025. Emília Pérez, que é um dos filmes mais indicados da história, com 13 indicações, e viu a campanha da sua protagonista e cara de toda a promoção do filme nessa temporada desmoronar no final da última semana, ao longo desse fim de semana. Tô falando dos tweets antigos ali de 2020 para cá, nem tão antigos assim, da Carla Sofia Gascon, que acabaram com a campanha dela de forma assim, talvez como nunca antes visto numa campanha de Oscar. Se você não sabe do que eu tô falando, clica no vídeo que eu deixei aqui na descrição, em que eu falo sobre toda essa polêmica, sobre o que aconteceu, porque nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre o que acontece agora. Primeiro ponto, o que está por trás dessa descoberta de tweets, que não é o que a maioria das pessoas está pensando, a reação desesperada da Carla Sofia Gascon durante esse cancelamento e o que, afinal de contas, a Netflix vai fazer para tentar salvar essa campanha de investimento absurdo, talvez a campanha com maior investimento nessa temporada, né, para conquistar alguns prêmios. E vamos especular se Emília Pérez vai acabar sendo totalmente penalizado no Oscar por conta do que aconteceu com a Carla Sofia Gascon. Primeiro ponto, pessoal, o que está por trás, digamos assim, desses tweets. Não é o que a maioria das pessoas estão pensando, principalmente no Brasil, tá? As pessoas estão muito nessa vibe, eu vi muita gente falando sobre isso, o Brasil não perdoa, porque né, a Carla Sofia estava numa rixa ali, numa batalha midiática com a Fernanda Torres, fazendo algumas declarações meio polêmicas sobre Ainda Estou Aqui, sobre ela, e aí as pessoas estão pensando, o brasileiro foi lá e descobriu os tweets antigos dela e fez com que isso veio à tona. Na verdade não foi isso, tá? Uma jornalista cultural freelancer, não trabalha em nenhum grande veículo da mídia americana, chamada Sarah Raji. Ela que descobriu esses tweets. A Sarah, ela é uma jornalista que é muçulmana e é negra, e ela deu uma entrevista para Variety explicando o que aconteceu, por que motivou ela a ir atrás do passado da Carla Sofia Gascon, né, das opiniões da Carla Sofia Gascon. Na verdade, ela disse que ela só se deu conta, ela viu um tweet aparentemente dela falando, usando o termo islamista para falar sobre, né, sobre o islamismo, enfim, achou meio estranho e resolveu colocar na busca do Twitter por termos que poderiam ser termos, né, reconhecidamente preconceituosos, para ver se ela tinha alguma opinião preconceituosa. Ela viu esse termo, deu um gatilho nela, vou dar uma olhada no passado dessa mulher. E ela diz que faz isso com várias celebridades. E aí ela descobriu aquilo tudo que veio à tona. E aí, obviamente, os veículos vieram e deram mídia para aquilo. Não é só aqui que estão falando que ela é uma infiltrada de algum estúdio, ela deu risada disso. Disse, não, eu sou uma pessoa comum que resolveu ir pesquisar e fiquei chocada, não só com o preconceito que ela disseminava, mas, e aí é o ponto que eu comentei aqui no meu vídeo, tá? Como esses eram tweets que eles não tinham muita repercussão, acho que ela não era tão famosa na época e tal, poucas curtidas e tal, mas como ninguém da assessoria dela, da campanha dela, da Netflix, fez uma espécie de varredura para ver se essa pessoa não tinha esqueletos no armário. Como? E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e ela comenta isso nessa entrevista. E de fato, ninguém viu. E aí ela fala que esse resgate, colabora para chamar na cultura do cancelamento, ela fala que não. Que aquilo ali estava público para quem quisesse ver, ela não se preocupou em apagar. E a reação das pessoas, ela não tem responsabilidade sobre isso. E que. E de novo, ela falou um ponto que é o que eu tenho falado. Não é só a questão dos tweets serem preconceituosos, mas como isso expõe uma hipocrisia. Como o filme, todo o discurso de Emília Pérez de campanha é sobre a defesa de minorias e mais do que isso, eles radicalizam muito mais do que isso. Eles dizem que basicamente quem é contra o filme está sendo preconceituoso, está perpetuando o discurso de ódio. E a própria protagonista, o rosto da campanha, fez isso também. Então isso expõe, segundo a Sarah Raj, que a narrativa não se trata de trazer uma representação significativa. Afinal de contas, né, é a primeira mulher trans indicada a melhor atriz da história do Oscar. É marketing. Tudo isso é marketing. Então,
são coisas que expõem a hipocrisia. Então, assim, não tem uma tropa de brasileiros tentando descobrir coisas das adversárias da Fernanda. Realmente foi uma pessoa, uma jornalista que resolveu buscar e foi muito fácil de encontrar isso. E, de novo, como é inacreditável que a Netflix não tenha feito isso. É surreal. Dito isso, a Emília Pérez, a Carla Sofia Gascon, tá, assim, numa situação absolutamente desesperada. Ela deu uma entrevista nesse domingo para a CNN em espanhol, em que ela chora, ela fala, pede desculpas, ela faz o que uma pessoa cancelada costuma fazer. Eu vou tentar deixar o link da entrevista aqui, mas ela fala várias coisas. Tá? Ela começa numa tentativa de pedir desculpa, de dizer que ela não é racista, de falar que ela está sendo crucificada por uma coisa que ela não é, por opiniões que ela nem tem mais, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe, tá? Essa entrevista não foi, segundo o Deadline, né, que falou sobre isso, procura a Netflix, a entrevista não foi autorizada pela Netflix. O que pra mim mostra duas coisas. Primeiro, que talvez a Netflix ainda esteja perdida quanto ao que fazer com relação à campanha de Emília Pérez e da Carla Sofia Gascon. Segundo, que essa atriz está absolutamente desesperada. E aí, gente, eu vou tentar fazer um exercício de empatia aqui, tá? Eu acho que ela foi absolutamente preconceituosa, acho que ela não soube pedir desculpas, ela veio num comunicado imediato em que ela foi arrogante até, assim, não se desculpou por aquilo. Ao mesmo tempo, eu sei como o tribunal da internet pode ser cruel e tal, e eu acho que as coisas, assim, ela não matou ninguém, né? Ela inclusive fala isso. Eu acho que a campanha dela acabou, acho que ela não precisa nem ir no Oscar, realmente ela... Se isso tivesse sido um pouco antes, ela não teria sido nem indicada, e acho que justificadamente. Mas assim, também calma, né? É que, de novo, o que pega mais não é só a opinião preconceituosa, é a hipocrisia. Essa pessoa abraçou muito esse discurso, esse suposto discurso anti-ódio, e de dizer que as pessoas estavam disseminando ódio quando falavam mal do filme dela, e agora ela está exposta por isso. Então, assim, é muito complicado. Eu não sei, eu acho que dificilmente a carreira dela em Hollywood vai continuar, né? Nesse filme, nessa campanha, certamente ela já está enterrada. Mas, enfim, é o que temos. E acho também que é muito... Por mais que eu acho que o discurso da campanha era rasteiro, a estratégia de campanha era muito rasteira, era muito baixa mesmo, querendo ou não, é muito histórico que uma mulher trans seja indicada a melhor atriz. E é uma pena que, pela primeira vez que isso acontece, seja uma pessoa que tenha essas opiniões tão preconceituosas e que ela própria dissemine esse preconceito. Né? Então, o que poderia ser algo histórico e tentou ser trabalhado como algo histórico, como uma vitória de uma minoria, acaba indo por água abaixo por conta das opiniões dessa mesma pessoa, né, que estava representando tudo isso. É muito louco pensar isso, né? Mas realmente deu para Carla Sofia Gascon, tá? E ela tá numa tentativa desesperada, tentando dar entrevista sem ser autorizada, enfim, eu não sei nem... Acho que a relação dela com a Netflix realmente vai deteriorar e tal. Mas assim, ela vai ponto a ponto ali, acho que é importante que se veja, até porque é a defesa dela, né? Seria o outro lado, mas ela tenta justificar a maioria desses tweets e tal. E, por exemplo, ela falou sobre o Oscar, né? Porque ela chegou a dizer que o Daniel Kaluuya e o Yoo Hun-yang, e ela chamou aquela premiação daquele ano do Oscar de 2021 de festival afro-coreano. Ela disse, não, com certeza eles mereciam todos esses prêmios por todo o trabalho deles, não por quem eles são. Ela tentou ir ponto a ponto pedindo desculpas, mas são desculpas que nesse momento são difíceis de entender, de processar, assim. Ela tá desesperada por conta do cancelamento que ela tá recebendo. E o cancelamento, ele é uma coisa que é muito cruel, mas assim, a própria Sarah Raj, né, na entrevista dela, ela resume uma coisa que eu falo há muito tempo e aprendi inclusive na faculdade. A internet, ela não esquece. A menos que tu apague antes sem ninguém ver, porque sempre tem o risco de alguém printar, a opinião que tu deu é uma opinião que fica ali meio que pra eternidade. De novo, eu acho cruel quando a gente pega opiniões de pessoas de 20, 15 anos atrás, quando claramente certas coisas eram mais aceitas, e crucifica elas hoje. Mas a gente está falando de coisas que aconteceram há pouco tempo.
E é um discurso muito carregado no ódio e tal. Então é uma questão muito mais complexa nesse caso aqui. Agora, falando sobre o que a Netflix vai fazer. Eu acho que a Netflix se movimentou pouco até então. E, claro, foi pouco tempo, mas a gente tem que pensar que falta 9 dias para o início da votação do Oscar, né? Como que a Netflix vai rebolar para conseguir tentar reverter a situação do filme? Fazer com que Emília Pérez saia com alguma coisa. Será que Emília Pérez vai sair sem nenhuma vitória das 3 indicações? Se fosse hoje o Oscar, eu não descartaria essa possibilidade. E uma das estratégias que eu acho que vai acontecer é o que está nessa matéria aí. É colocar a Zoe Saldanha como um novo rosto de Emília Pérez. Já aconteceu agora, ela deu uma declaração durante uma sessão de perguntas e respostas, agora ainda na sexta, em Londres, falando sobre isso, e eu acho que talvez é isso que eles vão tentar fazer. Trazer a Zoe Saldanha, que está indicada atriz coadjuvante, e tentar fazer ela ser o rosto dessa campanha e tal. É muito pouco tempo, ela não é a protagonista, e até aqui a Netflix martelou muito na pessoa da Carla Sofia Gascon. Eu não sei se é tempo suficiente para fazer isso, mas a Zoe Saldanha já veio pedindo, não pedindo desculpas, né, porque ela não fez nada, mas falar que ela está processando, que ela está muito triste com o que aconteceu, que a mensagem do filme é positiva, que a mensagem precisa sobressair a esse discurso de ódio da Carla Sofia Gascon. Mas assim, eu fico pensando muito como que eles vão fazer, o quanto eles vão trabalhar a imagem dela para esses próximos dias, a ponto de conseguir fazer com que o filme consiga ganhar alguma coisa. Esse prêmio talvez seja o mais fácil, digamos assim, que é o dela, da Zoe Saldanha, como melhor atriz coadjuvante. Ganhou o Globo de Ouro, enfim. Pode ser que na categoria de atuação e tal ali, isso possa acontecer. Mas não sei, gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque é uma pessoa que se enterrou em termos de campanha, a Carla Sofia Gascon, e ela era o filme, ela é a campanha do filme. Como que a Netflix, eu ainda estou muito na dúvida, como que a Netflix vai fazer para tentar reverter isso? E o meu palpite é que é trabalhando com a Zoe Saldanha, como já está acontecendo. Já tem essa matéria aí no Hollywood Reporter e tal. Vamos ver agora, segunda-feira e tal, o que vai ter de novo nessa história. Eu volto por aqui com qualquer novidade para a gente seguir comentando as notícias e também as polêmicas da temporada de premiações. Até o próximo vídeo e tchau! Since the blues walked into town, but you're one in a million.